Então, a seção 2.7, ela trata exatamente dessa situação peculiar, que é a aceleração constante. E aí ele chama aqui, para enfatizar, um caso especial. No ensino médio, a gente basicamente só foca em situações dinâmicas com aceleração constante. Mas é bom vocês terem em mente que esse é um caso muito particular, tá certo? Aquelas equações que você já conhece, igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, é o caso típico de aceleração constante. Se a aceleração estivesse variando no tempo, isso não vale mais, não vale mais. São outras equações que vai depender de como a aceleração varia no tempo. O cara vai ter que te dar a função, ó. A aceleração varia assim no tempo. Pronto. Então ele me deu como a aceleração varia no tempo, aí eu sou capaz de calcular a velocidade, a dinâmica e etc. Mas não vai ser mais aquelas equações do dia a dia lá, que vocês chamam de sorvetão, sei lá como chama. Certo? Então é bom ter em mente isso. Bom, então como eu disse, em muitos casos do dia a dia, em problemas de interesse, a aceleração é constante, tá certo? O que significa, basicamente, se você fizer um gráfico de A em função do tempo, a aceleração constante quer dizer, então, que você tem algo assim, tá certo? Esse é um típico gráfico de aceleração constante, tá certo? Bom, se a aceleração é constante, o gráfico da velocidade tem que ser como? Como é que vocês acham que é o gráfico da velocidade? Cresce de forma linear, constante, né? Tem que ser... A tangente não pode variar, não é isso? Pode ser assim. Pode ser assim. Mas não pode variar. A tangente em todo instante de tempo tem que ser a mesma. Se você pegar essa curva vermelha aqui, ó, a tangente aqui é uma, a tangente aqui é a mesma, a tangente aqui é a mesma, a tangente aqui é a mesma. Ou seja, a aceleração é constante em todo o intervalo de tempo. Maior do que na curva azul, que também é constante, só é menor, tá certo? Então aqui estaria aqui uma tangente é igual, a tangente é igual, a tangente é igual, a tangente é igual. Se a gente puder graficar aqui azul, a azul estaria uma curva aqui, ó. Pronto. Essa é a aceleração dessa velocidade aqui e essa é a aceleração dessa aqui, certo? Que as tangentes, essa tangente aqui é maior do que essa, significa que a aceleração é maior do que essa. Porém, as duas são constantes. Por quê? Porque a inclinação da curva para todo o tempo é a mesma, tá certo? Tem uma inclinação constante. V de t possui uma inclinação constante. O que faz sentido com todas as nossas análises que a gente está fazendo até agora, certo? É basicamente isso aí. A posição, por sua vez, já não é tão fácil assim de enxergar como é. Mas eu vou adiantar aqui para vocês que é basicamente uma parábola, tá certo? Então ela vai... Não parece muito uma parábola, mas é, tá certo? Então, ou seja, veja, isso aqui é o gráfico de x em função do t. O que isso quer dizer, ó? Que no tempo t1 você tem uma certa tangente. No outro tempo t2 você tem uma outra tangente. No outro tempo t3 você tem uma outra tangente. Só que essas tangentes vão crescendo linearmente. Certo? O que quer dizer? A tangente de θ no tempo t1 vale x. No tempo 2t1, vamos dizer que a velocidade vai valer mais fácil. Ó. Se no tempo t1 a tangente vale x, no tempo 2t1 ela vale 2x, no tempo 3t1 ela vai valer 3x, no tempo 4t1 ela vai valer 4x, no tempo 5t1 ela vai valer 5.
Ela vai aumentando linearmente, tá certo? A tangente aumenta linearmente. Ou seja, quando eu pegar e graficar a tangente de cada ponto aqui, você vai ver um crescimento linear, que é o caso do V de t. Tá claro? Não significa que a tangente é constante. Se a tangente fosse constante, aí a velocidade seria constante. Tá certo? Isso não é. A tangente vai aumentando, só que ela aumenta linearmente. Tá certo? Tá claro isso? Talvez no começo fique um pouco ainda obscuro, mas com um pouco de treino, assim, percepção e estudo, você vai ver que faz sentido. Tudo que a gente está apresentando aqui é bem claro e bem conciso com o que a gente veio definindo, etc. Tá certo? Bom, esses casos de aceleração constante, eles são tão frequentes que a gente acaba deduzindo um conjunto especial de equações, tá certo? Então a gente estabelece aí um conjunto de equações para o caso particular onde a aceleração é constante. Então o que a gente vai fazer agora é deduzir de uma maneira mais simples, tem N maneiras de você deduzir isso, como que são essas equações, tá certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai se atentar é que no caso da aceleração constante, a aceleração instantânea é igual à aceleração média. Faz sentido, não faz? Porque a aceleração não muda. Se a aceleração não muda, a aceleração instantânea é igual à média, porque você vai pegar 10 mais 10 mais 10 dividir por 3 vai dar 10, que é igual a constante e assim por diante. Tá claro? Se a aceleração é constante, a aceleração instantânea é igual à aceleração média. Por definição, a aceleração média é v menos v0, e v0 aqui eu vou chamar a velocidade no tempo zero. De forma rigorosa, o v0 é basicamente o v no tempo zero, certo? Isso é o que a gente chama de v0, é o v no tempo zero. E isso aqui é igual a t menos, o t0 eu chamei de zero, então t menos zero. Tá certo? Então daqui eu consigo tirar a velocidade em função do tempo, tá certo? Então, multiplico e divido por t0, t menos zero aqui, né? T menos zero esse lado, multiplica por t menos zero aqui, t menos zero cancela aqui, então você vai ter que v menos v0 é igual a vezes 0 dá 0, a vezes t dá at, o que implica, então, somo v0 dos dois lados, né? V é igual a v0 mais at. Então, essa é a velocidade, a função que descreve a velocidade no caso especial onde a aceleração é constante. Tá certo? No caso onde a velocidade é constante. Note que v de zero é a velocidade para t igual a zero. É óbvio, né, que se você derivar dv de t dt, o v de zero é uma constante, a derivada de constante é zero, isso aqui vai dar a derivada de a vezes t, aqui a elevado à primeira. Isso aqui dá 1 vezes a vezes t elevado a 1 menos 1. T elevado a zero é 1, então isso aqui dá a, que é exatamente o que a gente esperava, né? Então a derivada de v de t dt é igual a a, o que implica então que v é linear com o tempo, certo? Ela cresce linearmente com o tempo. Linearmente significa que é uma potência de ordem 1 aqui, certo? Isso quer dizer crescer linearmente. Ok? De maneira análoga, a gente pode calcular também a função da posição no tempo, tá certo? Então, aqui a gente calculou o v de t, vou até enfatizar aqui, ó. Isso aqui é v de t, ou seja, o v em função de tempo é igual a v0 mais at,
E a pergunta agora é quanto vale x de t, dado que eu tenho essa expressão. Tem várias maneiras de fazer isso. A gente vai fazer uma mais simples aqui. Bom, para fazer isso, a gente pode calcular, por exemplo, a função da posição no tempo pela expressão da velocidade média, tá certo? A velocidade média, como a gente já viu, nada mais é do que x menos x0 sobre t menos t0, tá certo? Onde o x0 é a posição no tempo t igual a 0. Tá claro? E a velocidade média é a velocidade entre t0 e t, tá certo? É basicamente isso. Bom, agora vem aqui o pulo do gato. O que eu chamo de pulo do gato? Como a função da velocidade é linear, a velocidade aqui, ó, em função do tempo, ela é linear, tá certo? Que é o caso da velocidade média, que é o caso da aceleração constante. Então, a velocidade, ela pode ser calculada como a média aritmética no intervalo que você queira. Por exemplo, tem aqui o meu V0 e tenho aqui o meu V. A velocidade média, como é linear, tá certo? Ela vai estar exatamente na média aritmética aqui, porque essa curva é uma curva linear. Óbvio que se isso fosse uma função assim, isso não seria verdade, tá certo? Não bastaria eu pegar V mais V0 e dividir por 2. Não daria certo. Não vai funcionar. Ok? Mas no caso linear dá. Por exemplo, se eu tiver aqui um certo V1 e um certo V2, a velocidade média é aqui. Tá certo? Como é que eu calculo esse valor aqui? É V2 mais V1 dividido por 2. Se aqui fosse 10 e aqui fosse 5, seria 10 mais 5 dá 15, divide por 2 dá 7,5, que é exatamente na metade entre os dois. Tá certo? Então, no caso particular aí, onde a velocidade cresce linearmente, a gente tem que a velocidade média é a média aritmética da velocidade, então, em V0 com a velocidade final do intervalo V. Ou seja, o V médio é 1/2 de V0 mais V. Esse é o que eu chamo do pulo do gato. É isso que você precisa se atentar. Depois tem outras formas de deduzir. A gente pode deduzir de outras maneiras. É fácil também. Mas essa aqui, eu acredito... Eu nem acho que é mais fácil. Tem uma mais fácil que essa. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente ter isso em mente. A velocidade média, para o caso onde a aceleração é constante, eu posso simplesmente pegar a média aritmética das velocidades. Tá certo? Por exemplo, se em t igual a 1, a velocidade é 50 km por hora, e em t igual a 2, a velocidade é 100 km por hora, e ela cresce linearmente, então a velocidade média vai ser 100 mais 50 dividido por 2, que dá 75 km por hora. Certo? Isso só se for linear. Se não for linear, não é verdade. Tá claro? Bom, com isso, então, a gente pode então deduzir a equação de x de t. Como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, a gente vai pegar e vai substituir a expressão de v de t aqui, ó. Então, a velocidade média é igual a 1/2 de V0 mais o V. O V de t é V0 mais AT, mais V0 mais AT.
t. Ou seja, isso aqui vai me dar v0 mais 1 meio de AT. Isso a velocidade média. Mas pela definição, né, de velocidade média, ela é o quê? X menos x0 dividido por t menos t0, que chamei de zero, tá certo? Porque x0 é o tempo, é a posição na posição no tempo zero. É a posição no tempo zero. Então, daqui eu troco velocidade média por essa expressão aqui. Isso aqui é igual a v0 mais 1 meio de AT. Multiplico por t aqui. Multiplico por t aqui. Só para não perder a igualdade, multiplico aqui também. E vou olhar esse conjunto aqui, ó. Então, daqui, esse t vai embora com esse t. Eu fico que x menos x0 é igual a v0t mais 1 meio de AT ao quadrado, o que implica, finalmente, que o meu x de t é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Essa aqui é a nossa expressão chave para o caso de aceleração constante, tá certo? Note que para t igual a zero, x igual a x0, como deveria ser. Além disso, se você pegar dx de t dt, derivada de constante é zero. A derivada de v0t, ó, cai o 1, fica 1 menos 1, dá o próprio v0. Aqui cai o 2, vai cancelar esse 2 com esse 2 aqui de baixo. 2 menos 1 dá 1, mais AT. E isso aqui é o meu v de t, como a gente já tinha mostrado. Tá certo? Ou seja, a derivada desse dá a função da velocidade em função do tempo, como a gente já tinha esperado. Tá certo? Dessa maneira, a gente tem, então, que a equação de movimento para o caso particular onde a aceleração é constante é essa aqui. X de t é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Tá claro? Essa é a expressão para a aceleração constante mais importante. Todas as outras, aquele monte de equações que você pode deduzir, saem dessa. Se eu quiser v de t, eu derivo, pronto, tenho v de t. Se eu quiser aceleração, eu derivo, tenho aceleração. Não preciso mais lembrar mais nada. Essa é a expressão que precisa ser deduzida. Deduziu a expressão, você tem a dinâmica, toda a dinâmica para o caso onde a aceleração é constante. Mas nenhuma equação é necessária, só essa aí. As outras vão saindo automaticamente, dado a definição. A velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. Logo, v de t é igual a dx de t dt. Derivo, pum, tem automaticamente v de t. Se eu derivar de novo, tem automaticamente aceleração e está tudo aí. Todas as expressões, tudo que você precisa, está aí. Aí você pode fazer combinações entre essas duas expressões. Por exemplo, entre essa expressão aqui e essa expressão aqui. Que aí eles vão te dar uma sequência de equações para você decorar, se você quiser decorar. Mas nenhuma delas é necessária. Nenhuma. Se você pensar em decorar alguma coisa que eu não recomendo, decore só essa. Porque é a única necessária. A única. Mesmo assim, eu peço para você nunca decorar isso. Entenda que sai automaticamente. Certo? Sai automaticamente todas as equações. É fácil, porque se a gente fizer o processo inverso, como a gente vai ver, da derivada, você já sabe, aceleração constante, então a velocidade tem que ser... Opa, aí você vai fazendo o caminho inverso, você sai com todas as equações. Num segundo a gente vai ver como é que faz isso. Tá certo?
Mas é importante enfatizar que existem esses outros conjuntos de equações, etc. Tem até nomes específicos para ela, etc. Então a gente vai fazer algumas deduções aqui, certo? Bom, por exemplo, da equação de movimento, que é essa equação aqui, tá certo? E a sua derivada, que é essa aqui, é possível a gente deduzir, como eu disse, outras equações. Então, por exemplo, ó, x, escrevi de novo aqui, é igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Aí você tem que v é igual a v0 mais at. Então, essa expressão aqui, ó, ela independe de v. Essa aqui, por sua vez, independe de x e de x0. Tá certo? A gente pode escrever, por exemplo, isolando o t aqui, substituindo aqui, uma expressão que independe de t. Sem problema nenhum. Só substituir o t, isolo, substituo lá, tira uma equação que é independente de t. Então, facilmente, podemos deduzir uma expressão independente de t. Pode ou não pode? Pode, trivial, né? Por exemplo, isolo o t aqui. Então, isolando o t, dada a expressão aqui, é fácil você passo v0 para lá, não é? Divide pelo a, então eu tenho que t é igual a v menos v0, dividido por a, tá certo? Pego o t, substituo aqui e substituo aqui. Então eu tenho que x é igual a x0 mais v0, que multiplica o quê? V menos v0 dividido por a, mais a sobre 2, que multiplica o quê? V menos v0 dividido por a, tudo isso elevado ao quadrado. Então tem uma certa álgebra aí, vamos fazer. Bom, tem que desenvolver aqui, ó. Vai ficar x menos x0, tá certo? Aqui vai dar igual, ó, v0v menos v0 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por a, mais a sobre 2, que multiplica, aqui dá v ao quadrado, menos 2v v0, mais v0 ao quadrado. Isso tudo dividido por a ao quadrado. Tá certo? Esse a ao quadrado que cancela com esse cara aqui, ó. Então vou matar esse a aqui e vou matar esse cara aqui. E agora eu tenho as duas expressões, tanto essa quanto essa, dividido por a. Certo? Então eu posso simplesmente escrever isso aqui como sendo a x menos x0, que é igual. Bom, vou escrever tudo de novo aqui, vai. v0v menos v0 ao quadrado. Aí eu vou ter aqui mais v ao quadrado dividido por 2, menos v vezes v0, porque o 2 cancelou com esse 2 aqui, mais v0 ao quadrado dividido por 2. Aqui tem o menos v0, aqui tem mais v0, foi embora, certo? Aqui eu tenho v0 ao quadrado sobre 2 e aqui eu tenho um v0 ao quadrado inteiro. Posso fazer o seguinte, ó, só para ficar fácil, muda até de cor para vocês entenderem aqui, ó. Multiplico por 2 aqui, divido por 2 aqui, tá certo? Então agora só fica 2v0 ao quadrado, menos 2v0 ao quadrado, mais v0 ao quadrado. Então isso aqui vai me dar
vou reescrever esse termo aqui, vai dar v ao quadrado sobre 2, e aqui agora vai dar menos v0 ao quadrado sobre 2. Certo? A passagem aqui, ó, tinha 2v0 menos mais um deles, ficou um v0 ao quadrado sobre 2. Esse 2 agora eu também posso passar multiplicando para lá, então vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a 2a x menos x0, o que implica então que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a x menos x0. Tá aí, uma expressão bonitinha, fechadinha, que agora independe de t. Agora é óbvio que você não precisa dessa expressão para bosta nenhuma, né? Porque você já tem essa expressão aqui e já tem essa expressão aqui. No máximo que você vai ganhar é alguns segundos, né? Se você já souber ela de cor. Mas eu acho que você vai perder mais tempo decorando ela do que simplesmente fazendo as contas. Não precisa nem deduzir, né? Você vai lá, acha o tempo numa expressão, achou o tempo, joga na outra e está tudo resolvido. Certo? Essa expressão aqui, só para enfatizar, é chamada de equação de Torricelli. E tem outras, tem umas que independem de x, depende, isso aí você vai tirar os montes. Você brinca com essa álgebra e com essas contas do jeito que você quiser. É chamada de equação de Torricelli, que é uma equação que foi criada pelo evangelista Torricelli para encontrar a velocidade final de um objeto sobre uma certa aceleração, tá certo? Uma aceleração constante. E isso sem o conhecimento do tempo. Não precisa me dar o tempo nenhum, você me dá a posição inicial, me dá a posição final, me dá a aceleração constante e eu te falo qual vai ser a velocidade que ele vai estar. Tá certo? Note que o Torricelli é de antes do Newton, tá certo? Ele deduziu as expressões antes do Newton, antes das expressões, etc., que o Newton desenvolveu. O Newton acho que nasceu... Aliás, o Torricelli morreu 4 anos depois que o Newton nasceu. Era uma criança o Newton. E o Newton não era um Beethoven, né? O Newton só desenvolveu as coisas mais pra frente. Só o Beethoven, que era superstar, né? Ele desenvolveu as coisas quando era criança. O Newton não. O Newton, ele é um ser superior, mas nada surpreendente. Talvez um pouco, mas não era para criança. Bom, é possível também deduzir equações que são independentes da aceleração. Então, por exemplo, aqui só para enfatizar, você pode deduzir uma equação que é assim, ó, x menos x0 é igual a 1 meio de v0 mais v que multiplica t, tá certo? Ou mesmo equações que são independentes de v0. Então você tem x menos x0 igual a vt menos 1 meio de a t ao quadrado. Então essa aqui é independente de v0, essa aqui é independente da aceleração, tá certo? Mas todas elas estão linkadas e todas elas são deduzidas única e exclusivamente da equação de movimento. Tá certo? Porque da equação de movimento você tira a equação da velocidade e com essas duas equações você vai brincando como você queira e vai tirando as outras equações, cada uma a seu bem-querer. Beleza? Alguma pergunta? Tá fácil de acompanhar? Tá rápido? Tá indo bem? Tá devagar? Fica à vontade, viu? Se estiver indo muito devagar, você fala também. Se estiver indo muito rápido, também, viu? Se você quiser diminuir a velocidade, você faça perguntas, velho. Pode perguntar o que você quiser. Aliás, eu estou esperando perguntas. Se vocês não fizerem, eu vou metendo o pau. Beleza? Sim. A derivada da posição é a velocidade. Sim. E a derivada da velocidade é a aceleração. Sim. Veja que a própria dimensão já diz, ó, dx dt. O dx nada mais é que um ΔX, ou seja, é um metros. E o ΔT é os segundos, então é metros por segundo. Então dx dt, metros por segundo, me dá a velocidade. Aí dv, que é metros por segundo, dt é metros por segundo dividido por segundo, você vê que já sai até a dimensão da aceleração. Então pela própria análise dimensional das coisas,
você consegue ter vislumbrar que uma derivada da posição é velocidade, que a derivada da velocidade é aceleração. Tá certo? Esse dx dt nada mais é que ΔX sobre ΔT, mas é no limite em que o ΔT tende a zero. A gente troca aquele delta pelo d, só isso. É só isso que a gente está fazendo. Trocou o delta pelo d para dizer que é num intervalo de tempo bem curtinho que a gente está calculando essa variação. Só isso.